Boa noite, meus amores, sejam muito bem-vindos à nossa live maravilhosa, o nosso desafio Dona do Pedaço. Muito boa noite, escreve o nome da cidade que você está me assistindo agora. Boa noite, Isidória, boa noite, Rita, boa noite, Numilde, boa noite, queridas donas do pedaço. Boa noite, Mari, boa noite, Nanda, boa noite, Cirlei Cabral, a Sandra. Muito boa noite, meus amores, a nossa querida professora mestre, a Rosenilda Eusébio, lá de Pitanga. Isso mesmo, vai chegando aqui, já escreve o nome da cidade, de onde você está agora. Boa noite, Maria, lá de Sinop. Quem mais que está ali em Sorocaba? A irmã Neiva, lá em Campo Grande. A Solange, a nossa querida Sol, em Serranópolis do Iguaçu. Quanta gente maravilhosa chegando aqui. Sejam muito bem-vindos, meus amores. Toma diva, Mari, para vocês, meus amores, afinal de contas, dona do pedaço, não é verdade? Isso mesmo, ativando o nosso empoderamento, a nossa capacidade de governar a nossa vida, de ter uma vida autoral, uma vida maravilhosa, uma vida exatamente do jeito que nós merecemos, meus amores. Isso mesmo, olha que delícia. E agora o que eu vou pedir para vocês fazerem? Toca nesse aviãozinho aqui, ó, e manda para as amigas todas. Bora fazer esse movimento agora? Porque, gente, nós somos felizes, sim, mas muito mais felizes juntos. Então chama aqui as amigas, ó. Toca aqui, ó, nesse aviãozinho aqui e manda para todo mundo. Claro, faz aquela coisa também que vocês sabem. Vai lá no seu grupo de WhatsApp, sabe aquele grupo de WhatsApp que você tem? Dos seus clientes, da sua comunidade, as minhas terapeutas maravilhosas. Então, vai lá e conta para eles. Vamos lá, no Instagram da mestra que está acontecendo o desafio, a live 1. Isso mesmo, do desafio Dona do Pedaço. Vocês estão prontos, meus amores? Estão? Ai, que delícia, hein? Material de anotação aí junto? Ah, sempre importante, né? Mesmo que seja aqui esse material de anotação, não é verdade, Vani? Isso mesmo, Aline. Super importante anotar e pontuar o que você vai aplicar dessa aula. Porque isso aqui vai ser uma verdadeira constelação, um divisor de águas na sua vida. Isso mesmo, porque aqui na Escola Real é real, transformação é real, é online e é real. Isso mesmo, meus amores, sejam muito bem-vindos, que delícia, né? Então, hoje na nossa aula número 1, funciona assim, o nosso desafio, né, da Dona do Pedaço, funciona assim. O que bloqueia? O que bloqueia? O que bloqueia a sua vida? O que bloqueia a sua vida? Hoje é a aula de tomada de consciência. O que bloqueia a sua vida? Sabe, aqueles pedaços? Aqueles pedaços, Aqueles pedaços que os nossos antepassados tiveram que digerir e ainda não digeriram. E aqueles pedaços que a gente já deveria estar saboreando e a gente não saboreou ainda. Mas isso é tema da nossa aula de hoje. Só estou contando para vocês como que vai funcionar o nosso desafio. Então, hoje é a aula 1. O que é que bloqueia a sua vida? E o tema hoje é o pedaço. Sabe, você vai entender de onde que vem esses bloqueios. O que impede você de ter uma vida feliz, uma vida realizadora? Boa noite, meus amores, que delícia, quanta gente chegando aqui. Isso, olha lá, Sandra, já caindo uma ficha, ó. A minha mãe dizer que eu não mereço as coisas e ainda debocha. Você vai entender de onde vem esses bloqueios, o que impede você de ter uma vida feliz, uma vida com realização. Você vai parar de acreditar que o problema é externo, viu, Sandra? Você vai perceber que sua mãe pode ter a responsabilidade por fazer essas coisas com você.
Mas cada um de nós aqui temos a responsabilidade de decidir o que é que nós vamos fazer com essas coisas. Combinado, meus amores? Boa noite, Ruth. Boa noite, Tatiane. Combinado? Combinado que aqui nós vamos ter postura de adulto? Porque só um adulto consegue resolver a sua vida. Combinado, meus amores? Nós vamos entender exatamente o que se passa, o que é que bloqueia a sua vida. Mas quem aqui está realmente disposto a desbloquear a sua vida? Quem está realmente disposto a desbloquear a sua vida precisa firmar o compromisso de se tornar um adulto, de viver a partir do seu adulto. Porque essa live está acontecendo, olha, 21h21, dona do pedaço. Por quê? Porque esse é um assunto para gente grande. Você realmente está disposto a transformar a sua vida? A desbloquear a sua vida? Se sim, responde aí, sim. Sim, mestra, sim, estou. Olha que delícia. Sim, porque na medida que eu entrego, se eu entregar esse conhecimento aqui e você estiver profundamente comprometido, de verdade, em transformar a sua vida, em assumir a governança da sua vida, em liderar a sua vida, gente, ninguém segura vocês. Porque foi assim que aconteceu comigo. É assim que acontece com todas as pessoas do mundo. Não, tem alguns que são alecrim dourado e essa live não é só para essas pessoas. Tem gente que já nasce pronta, linda, fresca e orvalhada e a vida dela é um voo de cruzeiro. Então, elas não precisam de nós. Mas se você, assim como eu, que percebe os seus bloqueios, os seus desafios, as suas dificuldades, e você fala, meu Deus, eu sou tão humana, sou tão humano, o que eu faço para transformar a minha vida? Como eu posso mudar a minha vida? Então essa live é para você, com compromisso de adulto. Isso, Sandra. Com compromisso de adulto. Isso, Sandra, isso mesmo. É Ho'oponopono? É. É gratidão? É. Mas hoje a gente vai ter que escancarar a ferida. Vai ter que enxergar a ferida. Que lindo, Tati. Olha que pergunta poderosa que você faz. Como eu posso mudar a minha vida? Olha que coisa linda. Olha a Carla aqui falando. Eu assumo a minha vida. Que frase maravilhosa, Carla. Eu assumo a minha vida. Escrevam aqui, dona do pedaço. É isso, dona do pedaço. Escrevam aqui, dona do pedaço. Ativando, dona do pedaço. Dona. Ativando. Isso mesmo. Eu assumo a minha vida. Eu assumo a condição de ser adulto. Eu assumo essa condição de ser uma pessoa, de ser grande. De ter vários aniversários. De agora olhar para as coisas e de enxergar as coisas como elas são, né, Tati? E dizer assim, agora, não mais. Agora eu sei. Agora eu sei. Ei, que delícia, né? Tô pegando muito pesado, meus amores. Ai, mas já tá valendo você ter vindo para essa live? Ai, que delícia. Que coisa mais boa. Olha, mais de 100 pessoas na nossa live. Que delícia, meus amores. Olha, eu quero que vocês saiam. Eu quero que vocês não durmam essa noite. Olha que delícia. Eu quero que vocês fiquem tão empolgadas, tão empolgados, que você fala, mestra, eu fiquei acordada, mestra, a noite inteira, usufruindo e ativando e desbloqueando e sacando e me potencializando, porque a gente só desbloqueia quando a gente potencializa. Delícia, né, meus amores? Delícia, maravilhoso. Então, bora lá. Todo mundo assumiu aqui o compromisso? Dona do pedaço? Perfeito. Dona do pedaço? Eu assumo minha vida. Dona do pedaço. Perfeito. Dona do pedaço. Isso mesmo. Bom, amanhã nós teremos o nosso segundo dia. A nossa segunda live, gente, porque não é só hoje, tá? Começa hoje e nós vamos até amanhã. Amanhã nós estaremos no mesmo horário. Isso mesmo. No mesmo horário, 21h21 aqui. Amanhã eu vou explicar para vocês por que 21h21, se vocês quiserem, senão não preciso explicar. Vocês querem? Vocês ficaram curiosos? Por que 21h21?
Gente, coisas da escola real, coisas de constelações, coisas de teoria geral de sistemas, coisas de física quântica. Aqui na escola real nós não desperdiçamos nada. Nós somos sistêmicos em tudo. Tudo. Inclusive na decisão dos horários, de quando nós vamos realizar, das datas, de tudo. Porque a gente não pode desperdiçar nada. Porque a natureza é abundante, a natureza é maravilhosa. Gratidão, vocês estão me achando linda? Uau, dona do pedaço, para vocês, meus amores. Claro. É quando você passa um perfume, quando você se maquia, quando você... Uau! Sabe? Empoderamento. Empoderamento. Não, a gente não precisa de estar maquiada para você estar se sentindo poderosa. Eu não dependo de maquiagem para me sentir poderosa. Mas esse é só uma experiência para vocês. Você pode ser quem você quiser. Você pode ser dona do pedaço, maquiada, sem maquiagem. Você pode ser dona do pedaço em cima do salto. Tô sexy, né, amor? Claro, gente, uma mulher de 55 anos. Não, pendurei as chuteiras não, de jeito nenhum. Que isso? Eita! Não. A sexualidade é vida, faz parte da nossa vida. De jeito nenhum, meus amores. Imagina. Não pode. Uma pessoa poderosa é uma pessoa que ela vive potencialmente, empoderadamente. É a cara da riqueza, né? Mas eu sou, gente. Gente, não parece, né? Nem parece, mestra. Eu sou a primeira milionária da família. Aham. Quem mais aqui é o primeiro milionário da família? Quem aqui gostaria de ser o primeiro milionário da família? Ensino, se ensino. Gente, dinheiro é consequência, dinheiro é pai. Dinheiro é relacionamento com o pai, dinheiro é energia parental masculina. Olha que delícia. Que delícia. Então só vem, tá bom? Só vem. Mestre, eu também quero ser poderosa, maravilhosa, deliciosa. Isso mesmo. Ai, que coisa maravilhosa, né? Isso mesmo. Gente, alegra o coração de Deus que a gente seja uma pessoa feliz, próspera e saudável. Alegra o coração de Deus. A gente tem que sair dessas memórias de opressão que diz, não, você, imagina, é mais fácil, como que é mais fácil um camelo entrar, como é que é, um buraco, como é que é, uma linha passar, como é que é, ai meu Deus, como é que é, um camelo passar num buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Olha que horror, gente. Precisamos curar esses traumas de religião. Onde já se viu? Como que uma pessoa pode viver achando que dinheiro é uma coisa suja? Que dinheiro é pecado? Que dinheiro não faz bem? Que dinheiro é uma coisa que ameaça a vida, que desprotege a pessoa? Isso tudo são memórias traumáticas em relação a pai. Estão gostando? Ai, dona do pedaço. Não, já começamos, já estamos aqui ó, em pleno voo. Olha que delícia. A Tati, eu escolho ser milionária. Isso mesmo. Ou a primeira milionária, ou a milionária, a trilionária. Isso mesmo. Que coisa maravilhosa, gente. Eu escolho ser uma pessoa próspera, saudável, feliz. Eu escolho ser a minha própria inspiração. Eu escolho ser a minha própria surpresa. Eu escolho ser meu próprio milagre. Olha que coisa linda, gente. São escolhas, são ativações. É isso, Deus entrega energia abundante, é isso, Jaque. Deus quer que nós sejamos felizes, prósperos e saudáveis. E não ser isso custa demais. Gostaram? Bateu aí? Tem uma audiência aqui maravilhosa, gente. Custa demais não ser próspero, feliz e saudável. Se você quer... Fala, mestra, poxa vida, como é que faz? Eu quero, sabe? Eu quero ser feliz, quero ser próspero, quero ser saudável. Meu amor, você está fazendo a escolha mais simples e mais maravilhosa do mundo. É a que menos custa. Porque custa muito, muito, muito caro. Custa demais uma pessoa escolher ao contrário. E custa demais ainda a pessoa deixar para depois. Mas olha, vocês estão de parabéns. Mais de 150 pessoas aqui, ó, na live agora, tomando, recebendo esse puro ouro.
Vocês já estão ativando? Vocês já estão desbloqueando aí, meus amores? Que linda, Jacira, falando que eu tô gata. Gratidão, Jacira. Gratidão, meu amor. Delícia. É uma gata de 55 anos. Gratidão, isso mesmo. Coisa mais maravilhosa. Isso mesmo. Eu escolho ser próspera. Eu escolho ser saudável. Eu escolho ser feliz. E à medida que vocês estão na minha ambiência, na minha frequência, na minha energia, vocês podiam estar só aqui, ó. A mente de vocês, o ouvido poderia não estar escutando nada. Mas o coração, a frequência, o campo, a aura, a energia de vocês estaria recebendo a minha energia. E só por isso vocês já estariam se tornando consciente dos bloqueios. E se tornar consciente dos nossos bloqueios, meus amores, sabe o que é? 70% do caminho de cura. Olha que coisa linda. Vocês estão aqui. Vocês estão investindo aqui a moeda mais preciosa que existe. Sabe qual que é? Tempo. Tempo é mãe. Quando nós decidimos investir o nosso tempo em conhecimento, nós estamos transformando a nossa vida de maneira incrível. Porque a verdade liberta. Quando nós investimos o nosso tempo em conhecimento, nós transformamos a nossa vida. Nós transformamos a nossa vida porque a verdade liberta. O conhecimento faz com que a gente saia da escuridão, das ilusões, dos emaranhamentos. E a gente diz, agora eu sei. Agora eu sei. Olha que coisa linda. Agora eu sei. E a hora que eu sei, o meu estado de ego adulto, o meu adulto interno, e é isso que eu ensino para vocês na formação de constelação. Aliás, essa formação, gente, essa turma tá maravilhosa, maravilhosa. É a última que eu conduzo, sim. Vocês já estão sabendo, né? Vocês sabem de tudo, porque eu conto tudo para vocês. Quando nós esquecemos que todos temos uma criança interior ferida. Todos temos. Mas todos nós podemos ser o adulto que a nossa criança desejou um dia na vida. É isso, meus amores. Se a pessoa fica presa no corpo de dor dela, ela fica a vida inteira no mimimi, reclamando de terapia em terapia. Faz 20 anos que eu faço terapia, 3 vezes por semana. E aí, o que melhorou? Mestra. Oi? Então, não adianta muita coisa essa terapia, a não ser para, como se diz, colocar panos quentes, né? Porque quando uma terapia resolve, você se torna mais feliz, mais próspero, mais saudável. E não precisa, gente, não precisa de 25 anos, não. Não precisa. Claro que nós vamos nos transformando a vida inteira. Nós vamos... Ai, que lindo! A Aline já quer saber sobre a última turma. Já tem gente aqui da minha equipe anotando o seu Instagram, meu amor, e nós vamos dar informação para você lá no direct. Alguém mais quer saber informações sobre a última turma? É a última turma que eu vou conduzir de constelações. Se alguém mais quiser, responde aqui, eu quero, que a gente fala com vocês no direct. Depois da live, hein? Porque a live ninguém vai ficar saracoteando no direct lá, não, porque eu sou braba. Nós estamos aqui agora e nós vamos concentrar aqui agora nessa entrega que eu vou fazer para vocês. Combinado? Mas podem responder, eu quero, que alguém da minha equipe já está anotando o Instagram de vocês e depois da live a gente vai conversar com vocês no direct. Depois, hein? Agora fica aqui. Isso mesmo. Sou braba? Sou braba. Você nunca será uma dona do pedaço se você for boazinha. Sabe o que acontece com as meninas boazinhas? Né? Você não pode ser só uma menina boazinha. Você pode ser uma menina agradável, uma pessoa bacana, mas, sabe, de verdade, as meninas boazinhas, elas ficam por aí dependendo, né? Ai, meu marido não deixa. Ai, pois é, meu marido falou que eu ainda não posso. Ai, nossa vida, agora eu tenho que pagar a faculdade para o meu filho, mestre. Eu não vou poder fazer sua faculdade, o seu curso agora.
Ai, mestra, não, eu vou ter que quitar o financiamento do carro. Mestra, eu fazer uma viagem internacional com você? Não, mestra. Meu Deus, não tenho coragem de fazer isso, não. Não, mestra, não, não. Só se meu marido fosse junto. Oi? 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 Para de ficar contando historinhas pra você. As meninas boazinhas se ferram mesmo. Porque elas ficam criando e encontrando relacionamentos de codependência. Elas precisam que alguém governe a vida delas. E elas vão daí encontrar os perpetradores. Não estou falando mal de vocês. Estou falando da vida de todos nós. Mas eu vou contar daqui a pouquinho para vocês sobre isso mais. Mestre, você nem começou a aula? Gente, já comecei a aula, porque essa aula, ela é uma aula de desbloqueio. Então, depois que você entender o que te bloqueia, o que você vai fazer amanhã? Amanhã vocês vão entender o que vocês vão fazer com isso. Como cada um pode mudar a sua história. Como encontrar o caminho da prosperidade, o caminho da abundância, o caminho das realizações, o caminho de relacionamentos saudáveis. Não é isso? É isso. Então, hoje, nós vamos saborear essa aula maravilhosa e vocês já vão começar a pensar o que é que vocês vão trazer para a aula de amanhã. Combinado? O que é que vocês vão trazer na aula de amanhã para a gente saborear? Pode ser um bolo maravilhoso que você adora da sua confeitaria preferida, um bolo de fubá com sementinha de erva doce, pode ser um vinho com chocolate, é o que você quiser. Gente, liberdade, 21h21 amanhã, quem topa, já o compromisso de voltar aqui para a gente fazer a segunda parte desse nosso desafio, que é o plano perfeito para você ser dona do pedaço, do bolo inteiro, da padaria inteira, do universo inteiro, do que você quiser. Até do padeiro. Adoro vocês, ó. Vocês são muito espertas, meninas. Delícia, né? Tá bom? Quem topa já? Ponte ao futuro? Amanhã. Olha, já tem gente que vai trazer vinho. Olha só, tem gente que vai trazer champanhe para comer com bolo. Meu Deus, vão trazer morango também. Ai, vocês são incríveis, vocês são muito criativos, vocês são maravilhosos, pelo amor de Deus. Ei, majestades, hein? Delícia! Então, combinado, amanhã, 21h21, sexta-feira à noite, nós estaremos aqui, as donas do pedaço, ó, criando uma nova história, um divisor de águas na nossa vida. Delícia, né? Delícia, olha só, vinho com chocolate, né? Olha que delícia, bolo para aniversário que vai parabenizar no sábado. Olha, a Lê já tá com vinho verde, queijo e vinho. Ei, Leda, que delícia! Amanhã vai ser, ó, só stories e coisas lindas, né? Pera aí, vamos voltar aqui no agora. Ai, que delícia! A gente se empolga, né, meus amores? Que coisa mais deliciosa. Então, bora lá. Por que que as pessoas são donas do pedaço? Não sou donas do pedaço. Vamos então fazer a nossa aula, né? A nossa aula propriamente dita. Em primeiro lugar, porque existe uma série de lealdades, de emaranhamentos. Em primeiro lugar, porque nós amamos, né? Nós amamos profundamente e nós desejamos ser iguais. Nós desejamos pertencer. Então, imagina, a sua mãe reclamava, a sua avó reclamava, a sua trisavó não podia rodar baiana. O seu trisavô passou fome. O seu tataravô foi para a guerra e, coitado, não pôde voltar e foi aquela confusão. Crianças foram abandonadas. Crianças não puderam crescer com seus pais. E agora você, dondoca, vai ficar aí sombra e água fresca? Como assim? Você não vai sofrer um pouco? Eles sofreram tanto, agora você não vai sofrer um pouco? Porque para onde que você vai enfiar essa culpa de você ser tão mais feliz do que eles? Bateu aí? Que delícia, né? Gostaram? Se vocês gostaram, vocês ficam aqui, ó, colocando reaçãozinha de coração, tá? Porque daí eu sei que tá, ó, batendo, que tá destravando.
Gente, Tati, muitos de nós ainda não somos donos do pedaço. E eu quero dizer para vocês que essa é a vida inteira. A maioria de nós, graças a Deus, vamos evoluindo a vida inteira. Cada vez mais a gente vai se empoderando. Cada vez mais. É que nem um repolho. Você melhora uma parte, melhora outra parte, melhora outra parte, melhora outra parte e melhora tudo. Você só não pode desistir. Olha que coisa linda. Então, existe uma coisa que faz com que as pessoas não sejam donas do pedaço. Tem uma coisa que faz com que as pessoas não sejam empoderadas, que é o que a gente chama de lealdades invisíveis. Como assim? Como assim eu, Olinda Guedes, viver numa casa maravilhosa, deliciosa, que eu mesma construí? Como assim? Como assim? Eu vou poder fazer... Não. Como assim? Coitadinha da minha avó. Ela passou fome, ela passou frio. Como assim? Como assim? Como assim? Eu tive tantas mulheres no meu sistema que elas não puderam ter filhos. Aliás, quando elas tiveram os seus filhos, elas foram subestimadas, elas foram espezinhadas. Como assim, Olinda? Você não vai poder ter os seus filhos também? Gente, eu passei 44 anos da minha vida esperando meus filhos. Foi 44 anos. Constelando, lutando, sofrendo. Gente que nem bode embarcado, como diziam meus antepassados. Horrível, horrível. Por quê? Porque no meu sistema, sabe como é que era? Como é que era no sistema de vocês se uma mulher tivesse filho sozinha? Se ela deu um namorisco e tchararam, bam, bam, e ela teve um filho, como é que era? Ah, no tempo de vocês, eu não sei, né, como era na casa de vocês ou na história da família de vocês, mas eu vou contar como é que era lá em Portugal. A gente viajou, né? A gente fez a viagem à terra dos nossos antepassados, o ano passado, em maio. Gente, coisa mais triste. Imagina a mulher, ela se apaixonava por uma pessoa. Ou não se apaixonava, mas tinha prazer, uai, todo mundo tem hormônio. E daí engravidava. Pronto, tem um monte de criança que quer nascer, que quer ter o corpo físico, a criança, aproveitar a oportunidade. E daí era uma mulher. De repente era uma mulher. E essa mulher era da alta sociedade. Imagina que ela não... Imagina, você vai ter um filho solteira, mas você não pode ter esse filho. Sabe o que fazia? Obrigava essa mulher a colocar o filho na roda dos excluídos, que era uma roda que ficava na igreja, nas igrejas, assim, daí colocava o bebezinho do lado de fora naquela roda, igual uma coisa de motel, assim, essas rodas, sabe? Que tem hoje em dia, coisa triste, deixa eu fazer essa comparação, mas antigamente tinha, não sei se tem, depois tem que morar no motel, depois que as crianças chegaram. Daí colocava assim na roda, ia pegar uma roda aqui invisível para vocês verem. Colocava assim na roda, ó, e girava, e a criança ia pro lado de dentro do mosteiro. Daí aquelas irmãs maravilhosas, altruístas, elas que cuidavam daquelas crianças. Daí cresciam aquelas criancinhas lá, sem pai nem mãe. Olha que judiação. Filho bastardo, entendeu? Judiação daquelas crianças. Não era triste? A mulher era tida como prostituta. Verdade. Se a mulher tivesse um filho, Deus me livre. Aliás, a mulher não podia, gente, ter relacionamento íntimo. Eu ia falar que a mulher não podia andar, porque nesse horário da noite a gente já fica meio desbocado, assim, né? Quer dizer, desculpa, é assunto, né, gente? É assunto de adulto, entendeu? Eu tô falando pra gente grande aqui, entenderam? A mulher não podia, Deus me livre e guarde, ela não podia ter liberdade sobre a sua sexualidade. Deus me livre se ela perdesse, não era verdade? Tinha cirurgia de reconstituição de ímã. Vocês sabiam de uma coisa dessa? Vocês sabiam ou não sabiam? Sabiam? Quem sabia aqui? Quem sabia aqui? Responde, eu sabia. Eu atendi, gente, uma moça. Ela foi mandada embora do país. Lembra, Zazá? Ela foi, quando ela nasceu, ela foi para essa roda dos excluídos, não sei o quê, foi vendida e não sei o quê, foi embora, adoção, a brasileira, sei lá o quê, tráfico humano, foi embora para a Europa. Mas, né, não existe verdade verdade mentira, como é que é contada a vida inteira, ou segredo que não é revelado a vida inteira. Você não sabia? Gente, a Isabel sabia, ó. Imagina, cirurgia de reconstituição do ímã, coisa horrível, um negócio desse. Pensa, um negócio que é uma coisa ultrapassada, que nem devia existir mais. Um negócio que está retrógrado, que se Deus quiser, daqui a 2 gerações não vai ter mais essa membrana besta aí. Tontice. Pra que um negócio desse?
Não, mas sabe o que aconteceu? Vocês estão aproveitando, gente? Estão aproveitando aqui? Sabe o que fez? A genitora dela era uma mocinha linda, maravilhosa, de uma fazenda do interior do Brasil. De uma fazenda. E o fazendeiro, que era um multimilionário, ele tinha um barumba com a moça. A menina nasceu. Daí o pai da moça queria matar ele, matar o multimilionário. Ele falou, não, calma, que eu te devolvo intacta. A menina nasceu. Olha que coisa horrível. Ele escondeu a moça num mosteiro. Aqui no Brasil, tô te falando com vocês. E não tem nem 100 anos esse negócio que aconteceu, não. Escondeu num mosteiro. A moça pariu. A criança ficou no mosteiro. A moça foi para uma clínica de cirurgia plástica, reconstituiu o ímã e voltou bela e formosa para aquele lugar. Ninguém soube de nada do que aconteceu com aquela mulher. E ela pôde casar com uma pessoa, pronto, como se fosse a noiva, como é que é? Bonita olha, não é uma agonia, gente? Não é uma agonia? Para onde que vai essas dores dos nossos sistemas? Para onde que vai essa repressão? Para onde que vai essa opressão? Não vai para o túmulo com os nossos antepassados. Não vai para o túmulo com os nossos antepassados. Não vai. A pessoa vai carregar esse compromisso, esse sofrimento, essa lealdade, até que ela resolva isso. Até que ela constele isso. Não dá nervoso, gente? Vai para a conta do sistema. Mas quem que vai carregar a conta do sistema? Você não vê sistema andando por aí. O sistema foi no mercado, o sistema foi no shopping, o sistema foi para Nova York. Não, você vê a pessoa indo. A pessoa fica carregando isso na vida dela. Sabe o que aconteceu com essa moça? Ela parecia andrógena. Sabe quando não é homem, não é nem mulher? Tipo, carregando a inocência daquela pessoa que foi agredida, que foi torturada, nem sei como que falar, subestimada, violação de direitos humanos, terrível. A filha daquela mulher que eu conheci, ela era como uma andrógena. Parecia uma criança, sabe? Criança é andrógeno, não é? Você olha uma criancinha, é que nem um velhinho, você não sabe se é masculino, se é feminino. Porque são etapas que a gente está em plena inocência. Olha que coisa. Ai, mestra, mas isso é o extremo. Fala da gente. Então, vou falar da gente para vocês. Por que que eu não conseguia ter os meus filhos? Por que que eu não conseguia ter os meus filhos? Porque as mulheres do meu sistema, elas eram subestimadas. As mulheres do meu sistema, elas eram oprimidas. Elas não podiam mandar... O que elas mandavam? Mandavam em nada. Não mandavam em nada. Assim como as mulheres dos sistemas de vocês. Até 88, se uma mulher desse um rolezinho porque a relação conjugal não estava legal e o marido dela desse uns tiros no camarada e matasse, a mulher... Gente, a mulher ainda ia presa porque ela traiu o cara. E o cara que matou não ia preso porque foi em função de defender a honra. Olha que ó do borogodó que nós somos. Olha que horror. São por conta desses pedaços, desses trechos de vida, de vivência, de história dos nossos antepassados, que nós vivemos assim. Ai, a boazinha. Ai, pois é, não encontrei ainda um marido que queira ter filho. Oi? Mas para você ter filho, você precisa ter marido? Você não precisa, o filho é seu. Arre, que saco. Ah, mas eu tinha o sonho da família Doriana. Por que eu tinha o sonho da família Doriana? Porque eu não queria ser difamada que nem minhas antepassadas. Eu não queria ser difamada, ser chamada de prostituta, de mulher vulgar, de não sei o que, de desrespeitada. Eu não queria que os meus filhos passassem por isso. Então eu ficava procurando um marido. Que tipo de marido que vocês acham que eu encontrei na vida? Que tipo de companheiros que vocês acham que eu encontrei na minha vida? Vamos ver. A gente encontra o nosso próprio destino. Como é que tem sido a vida de vocês? Porque aqui eu não estou para abrir meu coração e vocês serem meus terapeutas, que eu não preciso disso. Eu faço muita terapia e eu já tenho um monte de terapeutas que me atendem.
Enquanto você não está conseguindo ter uma coisa na sua vida, você está sendo leal a quem? Você está querendo agradar quem? Você está com medo do quê? Você está com medo do quê, meu amor? Você está com medo do quê? Você está com medo de não ter o papai para te sustentar? Você está na memória da orfandade? O Senhor é o meu pastor. Ai, meu Deus, isso é para amanhã. A live de hoje é: o Senhor é meu pastor e nada... Não, é para amanhã isso aqui. Hoje é: por que que você não faz o que você precisa fazer? Por que que você tem tanto medo? Por quê? Por conta de lealdades invisíveis. Porque você tem medo de desagradar e ficar excluída, e ficar sozinha, e ficar solitária. Aí o que é que você experimenta na sua vida? Escreve aqui. O que que eu experimentava? Relacionamentos abusivos, solidão, tristeza, sobrecarga, mais saudades ainda dos meus filhos. É isso. É sobre isso, meus amores. Quando nós não estamos alcançando uma vida maravilhosa, aquilo que nós desejamos, ter o dinheiro que você quer, ter a felicidade que você quer, ter a saúde que você quer, que você merece. Sabe por que que essas coisas não estão acontecendo? Porque você está querendo agradar alguém. Querendo agradar quem, mestra? Eu estava querendo agradar os meus antepassados. Por exemplo, estava querendo agradar aos homens. Pelo amor de Deus, não me chama de prostituta. Pelo amor de Deus, não me subestime. Pelo amor de Deus, não seja abusivo comigo. Necessidade de proteção, meus amores. Só que enquanto não cai a ficha, enquanto você não se torna consciente, esses medos, essas dores, vai ficar te governando. Porque esses bloqueios, eles existem na vida da gente e não é culpa da gente. Mas eles se manterem na vida da gente é responsabilidade nossa, sim. Bateu aí? Olha, minha querida amiga, minha frater, a Marie, chegando aqui, que delícia. Ellen, se você está solteira e você não sabe o que te bloqueia, é só você dar uma pensadinha. Ou você vem para a formação de constelação aqui, ó. 8 módulos comigo. Mas desbloqueia umas 500 vidas para frente. Tem. Não tem. Por que que vocês acham que eu tô solteira agora? Agora eu tô solteira porque eu quero. Aliás, é isso mesmo. Eu tô solteira porque estado civil você escolhe. Você escolhe estado civil. Depois que você desbloqueia a sua vida, você tem o estado civil que você deseja. Não. Gente, quando eu curei a minha vida, quando eu resolvi, e para de pensar que você vai colocar a constelação uma única vez, um único tema, num único livro que você ler, numa única página, numa única sessão, uma única constelação com cavalos, né, Zazá? E vai resolver a vida, resolveu a parada. Uma vez só, paguei 3 milhões e resolvi a minha vida. Oi? Se resolvesse mesmo a sua vida, quanto é que você não pagaria? Eu pagaria todo quanto é milhões que tem no mundo e ainda comprometeria, porque daí resolveria tudo. Para de ser preguiçoso. Para. O mundo é para adultos. Faça o investimento necessário e sebo nas canelas. Não existe solução sem ação, meus amores. Para de ficar pensando que, mestra, constelei 500 milhões de vezes e não resolvi. Você constelou, mas você não assumiu uma atitude adulta. Uma atitude adulta significa o que é que eu preciso fazer em relação a isso. Mestra, não consigo. Oi? Não consegue? Amanhã a gente vai falar sobre isso. Quem não consegue, o que que é? É a criança. É criança que fala, os meus filhos falam aqui, mamãe, eu não consigo. Não consigo. Quer dizer, eu não consigo. É a condição da criança, ela não quer, ela está enjoada, ela não quer se esforçar, ela não quer. E pronto, e tá certo. Para uma criança tá certo. Agora, para um adulto, não. Um adulto olha o que a Jaque está falando. Eu percebo que eu tenho dependência emocional e financeira. Pronto, colocou luz no problema, colocou luz na situação. Agora, anota aqui para mim, meus amores. De 0 a 10, o quanto você quer resolver essa situação na sua vida.
Ou você quer ficar explicando? Ai, porque já entendi. É por causa da mãe da minha avó. Não, não. É por causa do pai do meu avô, que veio de Portugal num porão de batatas, de navio, cheio de batatas. É por isso que eu tenho essa asma. E não vai resolver isso, não? Não vai? Existem tarefas que são fundamentais para resolver as situações que nós vivemos na nossa vida. Olha que delícia, de 0 a 10. Quero ver se é 10 mesmo. Quero ver quem é que vai falar: ai, mestra, queria tanto participar dessa última turma com você. Ai, mestra, não vai dar outra não, porque... Não vou dar outra não, nenhuma vou dar. Porque, gente, um adulto, ele precisa de entender sobre reciprocidade. Criança fica pidonchando. Ai, mestra, agora eu não tenho. Pode fazer um preço menor? Ai, mestra, e o ano que vem? Não vai ter de novo outra oportunidade? Ai, mestra, eu sinto muito, eu vou perder essa oportunidade com a senhora, mas fazer o quê, né? Quem sabe um dia? Então, eu não sou da pessoa que sabe um dia, não. Mestra, mas por que você tá batendo tão forte hoje assim? Porque é a última turma de constelação que eu vou conduzir. Então, decidi descer o cacete mesmo. Não vou ficar chovendo no molhado a vida inteira. Eu não vou, eu já falei um monte de vezes. Eu vou parar. E aí agora eu parei. É a última turma. Não adianta a pessoa reconhecer que ela tem um bloqueio. E de onde que tá o bloqueio? Se ela ficar... Ah, tá bom. Assim mesmo. Ah, já fiz um tanto de reiki, um tanto de yoga. E já fiz psicanálise também, constelação. Não, meu amor. Não. E não desista. Vocês podem imaginar se eu tivesse desistido de ter os meus filhos? Quando o médico falou para mim assim: ô moça, foi bem moça que ele falou, ó, é o seguinte, você não menstrua mais. Eu falei: santo pai de misericórdia, e agora? Aí ele olhou para mim e falou: você pode, bom, transferência, como é que ele falou? Transferência de embrião. Eu falei: eu olhei para ele e falei: então é como uma adoção? Ele falou: mas você vai fazer toda a gestação, parir, tudo do jeito que você quer, não é o seu sonho? Eu falei: é. Ele falou: então, você tá perfeito, você tem uma saúde maravilhosa. Eu falei: nossa, doutor, muito obrigado. E agora eu preciso voltar lá para mostrar para ele que eu ganhei os meus sextuplos e que eu tô com a minha casa cheia de filhos. Eu tô uma casa lotada de filhos, olha que delícia. Uma casa de mais de 700 metros. Não é casinha de passarinho, não, é casão mesmo, casarão de montanha. Entenderam, meus amores? Olha que delícia, vocês estão até comprando selo. Ai, que delícia. O curso, Ana Cris, se o curso é presencial ou online, o curso são 7 módulos síncronos no Zoom e no YouTube, pauleira, uma quinta-feira à noite, e sexta o dia inteiro, um módulo por mês, penúltima semana do mês. E quando for lá em outubro, no feriado de outubro, quando que é feriado de outubro? 12 a 14? Quando é que é o módulo de outubro? Nossa Senhora, dia 12. Lá em outubro, nós vamos ter o presencial com formatura, dança, desbloqueio, celebração, celebrando o namorado que vocês querem ter, os dinheiro que vocês querem ganhar, porque ou a gente desbloqueia, ou não se chama Olinda Guedes, ou Tati Oliveira, ou qualquer coisa aí. É isso, entendeu? Ou eu resolvo. É dona do pedaço. É isso, meus amores. É que eu falei hoje aqui. Eu não sei o que aconteceu aqui. Eu falei: ou eu resolvo essa parada, ou eu não me chamo Olinda Guedes. Gente, eu sou foda. Perdão. Mas diz que quem fala palavrão é gente inteligente, né? Um beijo, Leandro Ladeira, pra você que de repente tá me assistindo hoje, meu mentor querido. Quando que inicia, Ju? Semana que vem, meu amor. É quinta-feira da semana que vem, não é? Começa a turma? Cara. É semana que vem já. Aí, gente, a turma tá linda, maravilhosa. Uxi, coisa delícia. Esse é tipo de uma aula de desbloqueio para quem já tá inscrito, para quem vai se inscrever, enfim. É um desafio, gente, de verdade. Então, isso. Bora, Ju Botezini. Ju Botezini, Zazá. Olha que delícia. A Zazá tá aqui, Ju. Aqui no estúdio ao vivo. Olha que delícia. Tá mandando um beijo pra você. Vamos constelar com cavalos, tudo nessa sala. Tá perguntando se vai. Vai, sim. Com cavalo, com elefante, com golfinho, com minhoca, com tudo que tiver na frente. Então, é o seguinte.
Ai, que delícia, olha quanta gente que quer. Ai, que delícia. Quem chega primeiro, bebe água limpa. Quem chega antes, aproveita mais. Isso, depois da live nós vamos falar com vocês lá. Qual é o valor? Não, não tem valor. É um valor que não tem preço. O investimento, meu amor, é 12 vezes de 997. Para alunos da formação, tem. Para alunos da formação, tem hoje uma oferta especial. Para alunos nossos da Escola Real, já tem oferta especial hoje. Isso. Então, são essas coisas, gente, que faz com que a pessoa não seja dona do pedaço. Lealdades. Tamo junto? Lealdades. Vocês querem mais alguns exemplos? Porque eu ainda quero entregar mais alguns exemplos para vocês. Vocês têm mais 15 minutos para a gente ficar na nossa aula? Mais 10 minutos? Tem? Tá. Então, a primeira coisa que faz com que a pessoa não seja dona do pedaço são esses trechos difíceis que os nossos antepassados viveram. Sabe aqueles trechos difíceis? Então, eles viveram realidades difíceis e essas realidades difíceis se tornam memórias epigenéticas. Essas memórias epigenéticas, elas são acessadas em função de qualquer coisa que aconteça que tenha um mínimo do mínimo do mínimo de semelhança, essas coisas vêm à tona. Imagina quando não tem, imagina quando não é mínimo de semelhança. Imagina quando é o máximo de semelhança. Por exemplo, a pessoa quer usufruir do dinheiro que ela tem. Ela quer usufruir do dinheiro que ela tem. Ela quer fazer dinheiro. Mas como os seus antepassados foram judeus que vieram fugindo da guerra, da morte, vieram em busca da vida, e eles não podiam usufruir do dinheiro que eles tinham. Eles não podiam. O que acontece quando essa pessoa se depara com uma possibilidade linda dela usufruir do dinheiro? Ela ganhou um prêmio, ela recebeu um benefício, alguém fez um Pix maravilhoso. O que a mente inconsciente dela traz? Eles não usufruíram do dinheiro. Usufruir do dinheiro é perigoso. Se eu usufruir do dinheiro, alguém vai ver que eu tenho dinheiro e alguém pode me mandar para um campo de concentração, como mandaram tantos dos meus. Logo, não vou usufruir. Logo, eu não vou usufruir desse dinheiro. E não usufrui do dinheiro. E a consciência fica tranquila por não usufruir do dinheiro. Porque se usufruir do dinheiro, a consciência vai ficar pesada. Porque a sensação é, eu estou expondo. Tá certo, Zazá? Eu estou expondo, perguntando para a Zazá aqui, porque ela está me dando feedback. Eu estou expondo os meus antepassados ao perigo. Porque para nossa mente sistêmica, sensorial, não existe passado. Olha lá, os antepassados da Sandra, que eu não sei nem pronunciar o nome, meu amor do meu coração, tem uma amiga maravilhosa na Polônia. Isso mesmo, uma amiga maravilhosa. Duas, aliás, tem outra na Ucrânia. A Olena. Vieram fugindo para cá, é isso. Então, se eu permaneço sem usufruir, eu vou ter uma consciência tranquila, porque a consciência tranquila é, tá ruim, mas eu não estou expondo eles. Está ruim, mas eu estou sendo fiel, leal, eu estou sendo cuidadosa. Porque na nossa mente sensorial não existe lá ou aqui. É tudo um grande agora. Olha que coisa linda, gente, isso. Isso é quântico, isso é tempo circular. Essa coisa do ontem, hoje e amanhã só existe no tempo mecanicista. É só uma divisão didática. Porque na energia é tudo um grande agora. O campo de concentração não está lá. O campo de concentração está aqui agora. Olha só. Aí a Jaque pergunta, mestra, e quando tem uma injustiça grande, que as mulheres não têm o direito de herança da família, o que o dinheiro foi dado só para os filhos homens, eu não consigo ter... Então, meu amor, precisa constelar isso. Isso precisa ser constelado, isso precisa ser olhado de perto, isso precisa ser digerido e não é numa sessão de constelação.
São em várias sessões de constelação. Por isso que eu insisto com os meus alunos que estudaram comigo desde 1900 e EPA, que venham fazer esse ciclo de estudos de 8 módulos, que é o último que eu conduzo de constelações, porque cada vez que a gente revisita, nós vamos constelando mais e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. É isso. É isso. É um grande agora marcado pelas experiências mais profundas, mais intensas. É isso. Mestre, como é que você desbloqueou? Eu tive que enfrentar os meus fantasmas, meus amores. Posicionamento. Decisão de adulto. Agora não mais. Eu não quero como é que é? Como é que é? Um homem para chamar de seu, mesmo que seja eu, que uma mulher não pode viver só. Lembra da música? Eu quero um homem para chamar de seu, mesmo que esse homem seja eu. E não sei. Não, que isso? Ninguém está só em primeiro lugar. Antes comigo do que mal acompanhada. Porque comigo eu sei que eu estou bem acompanhada. Quando eu redecidi isso, e o último relacionamento que eu tive, olha como Deus é maravilhoso, gente. Ele coloca pessoas no seu caminho para você constelar de verdade. Você vai numa constelação, você trabalha a teoria, você trabalha o conhecimento e Deus vai colocando para você, na vida real, as possibilidades de você dizer, agora eu sei, agora eu me posiciono. Então foi assim por longas e longas décadas, até que eu encontrei um santo no meu caminho, mais um deles, o último. E aí o santo, que era o Odo Borogodó, o melhor de todos, segundo ele me tratava, vivia me subestimando. Uma época ele falou assim, eu vou conversar com a sua família porque você é louca. Você é louca, desvairada, você precisa ir no psiquiatra e tomar remédio, porque você não tem noção das coisas que você faz, das coisas que você fala, você não percebe as coisas. Eu falei, Aí eu fui só escutando aquele negócio. Quando foi um dia, ele maltratou o filho dele. E eu falei, opa, você está maltratando uma criança. É o filho dele, não era filho nosso. Era filho dele, mas estava junto. Você está maltratando uma criança. O que é isso? E falei assim, no particular com ele. E ele gritou comigo. Gritou comigo. E eu só olhei para ele e falei assim, vai ver se eu estou na esquina. Você me achou na esquina? Assim. Você me achou na esquina? Vai ver se eu estou na esquina. Não estou, né? Então agora você me leva para minha casa e está encerrado o nosso relacionamento. Pronto. Assim, cartão vermelho. Porque à medida que você redescobre a quantidade de amor que existe em você, de você para com você, você não admite mais que ninguém te trate de forma menos amorosa, gentil e respeitosa do que você mesma se trata. Olha que coisa linda. Uhul! Dona do pedaço! Dona do pedaço! É isso! Mas sobre isso é amanhã. Sobre isso é amanhã que a gente vai falar. Sobre posicionamento. Porque quantas vezes nós vivemos uma vida fragmentada, despotencializada, por qual motivo? Porque a gente esqueceu aquilo que a gente é. Porque nós ficamos emaranhados, nós descobrimos o que tá o tal do emaranhamento, mas a gente continua naquela posição confortável. Tá ruim, mas tá bom. Já conhece como é que é a vida assim? Tá ruim, mas tá bom, coisa nenhuma. Seja o adulto que a sua criança precisava quando você era criança. Uai. É isso. Não, agora não mais. Agora relacionamento abusivo não mais. Agora acabou. Agora chega. Olha que delícia. A hora que eu falei agora chega, o que aconteceu? Meus filhos chegaram. 4 meses depois a Nina chegou. E se eu tivesse com aquele brucutu, não tinha chego. Tinha chego, mas talvez não tivesse chego. Porque a própria energia dele teria afastado. Porque primeiro que ele achava uma doideira você ter filho. Você vai ter filho? Você tá com a vida feita. Como assim você vai ter filho? Eu falei, pô, meu, amor, eu quero ter filho. Eu acho a coisa mais linda você ter filho. Um bebezinho pra você levar pra escola, segurar na mão, uma pessoa pra você beijar, pra você ir na formatura. Sabe, pra te chamar de vó, pra te chamar de mãe, coisa delícia. Ah, você é doida. Bom, não, tudo bem, já que você quer tanto, a gente vai ter. Não, tudo bem, acabou.
Quando a Nina chegou, sabe o que eu escutei da pessoa? Eu escutei assim: você tá com a vida feita e arrumou sarna para se coçar. Falei: oi? Eu? Pensei comigo: devolvo para você, porque isso aí não me pertence. Que isso? Um filho? Chamar um filho de sarna? Eu realizando o sonho da minha vida, dizer que agora a minha vida estava destemperada, porque agora que eu estava com a vida feita, eu ia arrumar trabalho para mim. Ah, pelo amor de Deus, que falta de empatia. Pensei comigo: glória a Deus, estou curada. Glória a Deus. Vim fresca e orvalhada com a minha filha nos braços da maternidade. Nunca me senti tão linda, maravilhosa, incrivelmente feliz como eu tenho me sentido nesses últimos 7, 8 anos da minha vida, meus amores. Minha casa cheia de filhos maravilhosos, todos a homarada que eu amo, que é 5 homens, 5 mulheres e mais um monte por aí. Olha que delícia, vivendo um amor maravilhoso. Entendeu? Porque a vida não admite barganha. Não adianta você ficar indo: vou na terapia, vou fazer constelação, faz constelação. E não se posiciona como adulto, meu amor. Não vai resolver a sua vida. Não existe mágica, existe comprometimento. Nossa vida, 22h17. Amanhã nós vamos falar sobre todas essas responsabilidades, meus amores. Todas essas responsabilidades. As travas só são nossas inimigas, as travas só serão suas inimigas se você não tomar a decisão de superá-las. Se você ficar explicando e se conformando. Coloca um prazo, coloca limite, coloca meta. Seja intencional, seja um adulto. Se posicionar como adulto, é isso mesmo. Então, já falei com vocês que eu estou fechando esse ciclo na minha vida, que é uma despedida minha das formações regulares de constelação. Isso mesmo. Então, o nível de entrega desse programa, gente, é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. Então, se você quer participar desse programa, se você quer participar dessa formação de constelação, você chama, você diz aqui: eu quero, né? Que a minha equipe vai chamar você. Tá bom? E vamos passar essas informações. Então, quem quer participar dessa última oportunidade, responde: eu quero aqui, que a minha equipe vai falar com vocês agora, logo depois da live. Isso. Não saiam ainda, que eu tenho que combinar uma coisa com vocês. A gente tem que combinar o exercício de amanhã, gente. Desafio é desafio. Desafio não é uma coisa que você vai embora, boa noite, vai dormir e acabou. Não é assim, não. Tem tarefa, tem compromisso. Você não quer resultado na sua vida? Adultos fazem tarefas necessárias para suas vidas. Então, fica aqui que eu ainda vou dar a tarefa. Não acabou, não. Tá bom. Qual que é a tarefa? A tarefa amanhã é você comer o seu bolo preferido e fazer uma história e me marcar. Pode ser bolo, pode ser torta, pode ser fruta. Come uma coisa deliciosa. Come. É comer de comer. Comer de com a boca. Come, ó. Ai, mestra, que delícia. Pode ser shake Herbalife? Pode ser o que você quiser. Você é dono da sua vida, você é livre. Pode ser morango o dia inteiro, se amanhã é o dia de fruta, tudo bem. Tá bom? Esse é o exercício de amanhã. E você vai fazer esse exercício lembrando do nosso desafio, saboreando. Eu sou dona disso aqui, ó. Eu decidi que eu vou comer um brigadeiro, não vai encher a pança de brigadeiro. Você tem que ser dona de si. Você decidiu que vai fazer dieta, que não vai ficar aí mais, sei lá, exagerando nas coisas, vai respeitar a sua vida? Então, ó, é um brigadeiro, vai ser 500 mil brigadeiros, tá bom? Dona do pedaço, você é dona do pedaço, você vai governar a sua vida. Não é se empanturrar, governar, você vai se saborear. Ó, assim, ó. Saborear, meu amor. E vai fazer um retrato disso. Fechado? Compromisso fechado? Combinado? Delícia. Isso mesmo, delícia. Delícia. Sei lá, vai tomar seu cappuccino, sabe? Vai convidar uma amiga para almoçar. Você vai se convidar para almoçar, mesa posta, né, Rê? Ai, delícia. Vai ser abobrinha com salmão, mas vai ser sua mesa posta. Ah, vai ser macarronada alho e óleo. Ah, vai ser mesa posta, linda, com aquela pimentinha decorando, aquela pimenta doce. Ai, delícia, molho pesto. Combinado?
Vocês já estão se sentindo poderosas, né? Vocês estão vendo como é uma delícia, gente? Isso é amor de mãe, somado ao amor de pai. É sobre isso amanhã, o dia inteiro, e amanhã à noite e a vida inteira. É sobre isso. Quando nós equilibramos em nós as nossas experiências, as nossas realidades, quando nós curamos em nós o nosso corpo de dor, é isso. É isso. Você tem permissão para você viver o melhor de si. Você recebe essa permissão com potência. Você sabe que é de verdade, você sabe que é possível. Você sabe que quem está falando para você não está falando em teoria. Você sabe que essa pessoa está falando com você de verdade, porque é uma experiência dela. Quando nós desbloqueamos algo em nós, nós desbloqueamos isso na humanidade. Por isso, escolha ficar próximo de pessoas que têm uma energia elevada. Por isso, permaneça no nosso grupo de WhatsApp, lá do desafio, não saia. Permaneça aqui. Passa pelo desafio. Esteja junto. Porque aí nós vamos além. Todos nós vamos além. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, um beijo para vocês. Boa noite. Donas do pedaço maravilhosas. Escutem a playlist linda que tá lá no nosso grupo do desafio, tá? Vocês viram que eu dancei tango hoje, começando para vocês? Bora dançar de novo? Bora dançar de novo? Bora? Bora dançar? Cadê? Também. Bora? Bora? Ai, faça um print e me marque, então. Dona do pedaço. Ai, que delícia. Faça um print e me marquem. Uhul.